Eu tenho aqui uma bela imagem aberta no meu Photoshop, porque eu vou te falar de alguns recursos muito legais que são os filtros do Photoshop. Essa imagem eu baixei da internet, e caso você queira testar os recursos do Photoshop utilizando imagens de boa qualidade, eu recomendo que utilize o site pixabay.com/pt. Nesse site existem diversas imagens e vídeos totalmente gratuitos para que você possa exercitar e treinar bastante aí no Photoshop, ou até mesmo utilizar dentro de algum projeto. Então a dica é pixabay.com. Retornando ao Photoshop, eu vou clicar em Filter e aqui dentro eu tenho algumas opções. Você vê que logo aqui abaixo eu tenho filtros para 3D, Blur, Blur Gallery, Distort, Noise, Pixelate, Render, entre outros. Porém, o que eu recomendo nesse primeiro momento, até como uma opção básica, é que clique em Filter Gallery. Quando eu faço isso, uma nova área do Photoshop é aberta. Eu vou aqui no canto inferior esquerdo tirar um pouco do zoom, colocar em 66%, porque assim eu consigo visualizar toda a minha imagem. E note que eu já tenho um filtro aplicado na imagem. A vantagem de trabalhar aqui dentro do Filter Gallery é que à medida que você clica em qualquer filtro, esse filtro já é aplicado na imagem, não de forma definitiva, mas como um preview, para que você possa ver aquilo que aquele filtro pode te oferecer. Eu tenho aqui algumas pastas: a Artistic, Brush Strokes, Distort, Sketch, Stylize e Texture. Dentro de cada uma dessas pastas, diversos filtros disponíveis. E dentro de cada filtro, você sempre tem aqui ao lado direito as opções de propriedade, onde pode manipular e alterar o formato padrão que aquele filtro te apresenta, além de alguns presets que podem ser usados para aplicar o efeito na imagem. Então, o importante nesse caso é que você entenda essa possibilidade de diversas opções existentes no Photoshop como filtros, bem interessantes e diferentes. Eu acho que não cabe falar individualmente de cada um deles, porque o interessante nesse caso é que você realmente vá testando e vá destacando aqueles que você entenda serem os melhores, porque dependendo do projeto, você certamente poderá utilizá-lo. Depois de aplicar o filtro desejado, basta que você clique no botão OK e pronto, esse filtro já é aplicado automaticamente na imagem. Entretanto, observe sempre o seguinte: eu vou pressionar um Ctrl Z para desfazer o filtro que fiz, porque eu estou aplicando o filtro na minha imagem original. E o interessante é que você faça uma cópia dessa imagem. Para fazer isso, você já sabe, você pode clicar na imagem e arrastá-la aqui para o ícone de Create New Layer. E uma cópia dessa imagem é criada. Ou então, vou deletar, pressionar o atalho Ctrl J. E aí sim, com a cópia selecionada, eu posso clicar em Filter, Filter Gallery e escolher sem medo nenhum o filtro que desejo para a minha imagem. Clicar em OK e pronto. Com efeito, sem efeito. Teste bastante e exercite todos os filtros disponíveis no Photoshop, porque à medida que você for fazendo isso, ficará cada vez mais familiarizado com os recursos que você pode utilizar. Eu vou abrir uma outra imagem aqui no Photoshop, File Open, para te mostrar um outro recurso que está dentro do menu Filter. Eu estou falando do Liquify, mas antes vou fazer uma cópia da minha imagem, um Ctrl J, e vou trabalhar na cópia, ou então em Filter Liquify, e essa ferramenta serve para distorcer a imagem. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar apenas com o primeiro item, que é o item Forward Warp Tool. Pressionando abrir ou fechar colchetes de meu teclado, eu diminuo ou aumento o tamanho de minha brush. E nesse caso específico, eu vou apenas dar um exemplo, diminuindo um pouco a cintura aqui da minha modelo. Eu posso pressionar o Ctrl+, para aplicar um zoom e facilitar assim o meu trabalho. E com a ferramenta, eu vou levemente e de forma bem suave, empurrando a cintura da modelo para dentro. Posso controlar a grossura da brush para facilitar o meu trabalho. Posso fazer isso aqui um pouco no braço também. Agora é muito importante que você faça movimentos bem suaves para que o seu trabalho não fique distorcido de uma forma irreal. O Ctrl Z também volta o que você acabou de fazer. Então vá fazendo com bastante calma para atingir aí o objetivo que deseja. Nesse meu exemplo, diminuir um pouco a cintura de minha personagem.
Sem muito exagero, vou clicar em OK. Vou aplicar um zoom aqui na tela e aqui vou tirar a visualização da camada que apliquei o efeito. E note a diferença, com o efeito, sem o efeito. Uma diferença significativa e eu posso te garantir, muito utilizada nas agências para fazer pequenos ajustes indesejados em fotografias. Vamos abrir uma outra foto. File Open. Vou duplicá-la também, Ctrl J, vou clicar em Filter Liquify e nesse caso eu vou aumentar o tamanho dos olhos do animal, aplicar um zoom e também de forma bem suave, sem muita agressividade na distorção, eu vou aumentar os olhos do animal. Essa ferramenta também pode ser muito usada na construção de caricaturas, porque você pode distorcer de uma forma bem interessante, sem perder qualidade, para atingir o seu objetivo. Lembrando mais uma vez que é muito importante que você trabalhe com suavidade. Vou aumentar um pouco também o nariz, vou clicar em OK, aplicar um zoom e veja a diferença. Com o efeito, vou tirar a visualização da camada, sem o efeito. Ou seja, você consegue dar uma outra característica à imagem que está trabalhando. Uma ferramenta interessante e que com certeza absoluta fará toda a diferença em dado momento no seu projeto.